Olá, bem-vindo de volta a alma condenada a permanecer no mundo dos vivos eternamente. Bem-vindo, meus caros amigos, a um episódio da lore do Velho Mundo e teoricamente do Age of Sigmar também, pra quem gosta dessas coisas, porque um ouvinte aqui do canal pediu pra eu fazer um vídeo da lore de alguns personagens e ele pediu do Nagash. Considerando que o Nagash vai ser a próxima DLC do Total War Warhammer 3, por que não? Tá na hora de falar só sobre ele. E hoje nós vamos ver os vídeos da perspectiva do desgraçado do Lich Master, o Nagash. O Nagash, para quem não sabe, foi o primeiro a usar a magia para invocar os mortos sob seu comando, e hoje ele é uma lenda, e ele também foi o inventor da poção da vida eterna. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Vamos falar do homem, o morto-vivo, a lenda Nagash. Então, vamos começar no início, e um detalhe só, porque o moderador lá do servidor Discord, o Edu, pediu para avisar também, que é o seguinte, galera. O Discord do canal, devido a um dia de uma brincadeira extremamente infantil, o pessoal fez várias coisas, começou a botar no chats um monte de coisa idiota. Eu não sei o que é, porque eu não vi e o Edu conseguiu deletar tudo depois. Porém, o Discord utiliza bots, e os bots detectaram as mensagens idiotas e consideraram isso aí como uma espécie de discurso de ódio, coisa assim. E o nosso canal agora tem que ter autorização e tem que ter mais que 18 anos para entrar. Então é o seguinte, eu gosto da quinta série como próximo, todo mundo acha engraçado pra caramba fazer piada de mau gosto, porém, faz falado, não por escrito, devido ao uso da inteligência artificial, porque eu não sei se você sabe, o nosso país tem censura prévia, então qualquer coisa que pode ofender alguém pode ser usado contra todo mundo, independente de quem. Então, por favor, se você quer falar bobagem, fale bobagem, não escreve bobagem. Bem, independente, vamos agora voltar, que como eu disse, é um server da comunidade, onde a comunidade se diverte, então você pode falar o que você quiser, mas falar, não escrever. Bem, agora vamos continuar a história do Nagash. Muitos anos atrás, mesmo no velho mundo do Warhammer Fantasy, existia uma terra que hoje, se tu olhar para ela, não se parece em nada como ela era antigamente. A terra de Nehekhara. Nehekhara antigamente era uma terra exuberante, verde e o berço da civilização humana, uma terra com riquezas imensas e, graças à fertilidade do solo, uma população enorme. O ser humano aqui achou um lugar seguro e protegido para crescer e aumentar em número. E quando o ser humano cresce e aumenta em número, você já sabe, a gente se divide em tribos e um começa a odiar o outro porque o cara nasceu de outro lado de uma montanha ou de outro lado de um rio. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Os reis locais, porque o ser humano obviamente se junta em algum tipo um senhor local, e esses reis locais começaram a duelar um com o outro, até que um dia chegou um cara e botou o dele na mesa, e o dele era maior de todo mundo. Eu tô falando do exército, obviamente, e o local foi unificado. E agora, o chamado Reino de Nehekhara tinha um rei que mandava em todos, e esse rei se chamava Settra. E o Settra vivia na cidade de Kenri, então Kenri agora virou a cidade dos reis, pois toda a descendência do Settra iria continuar nesse local, e ele tinha filho, muito filho, então o Settra agora iria reinar em Kenri. Mas depois de um tempo, o Settra decidiu que ele não mais queria morrer, porque ele é Settra, ele manda em tudo, porque ele não pode mandar na morte. Então o Settra juntou os monges ali da região de Nehekhara e ele falou para eles o seguinte: e aí galera, é assim eu vou dar só uma ordem, vocês não vão me deixar morrer, eu quero viver para sempre.
façam acontecer. E quando Cetra manda. Então, tipo, a tua vida tá em risco se tu falhar. E eles começaram agora a tentar dar um jeito em apenas parar a morte. Coisa simples, coisa fácil, coisa rápida. Então eles começaram a tentar de qualquer jeito manter o Cetra vivo. Funcionou. Por um tempo, o Cetra sobreviveu bem mais do que deveria, mas eventualmente o Cetra ficou velho e tava morrendo, então eles não conseguiram, então tipo, se tu não conseguir, né, tu vai morrer, tua família também, provavelmente vão queimar tudo sobre o teu registro na história e tu vai virar nada. O Cetra, quando alguém desobedece, ele é cruel. Então eles tentaram negociar com o Cetra. Cetra, meu rei, meu querido, é o seguinte. Nós não conseguimos te manter vivo pra sempre. Calma. E o Cetra começou já a ficar alterado. Ele começou a ficar puto, ofender eles. E os guardas começaram a puxar as alabardas. Mas a gente pode te trazer de volta. Aí o Cetra tô escutando, e eles explicaram pro Cetra que eles vão trazer ele de volta com tudo, com riquezas infinitas, com ouro infinito, com as mulheres que ele adora, também rejuvenescidas, você com todo o seu vigor, mas não agora como você tá, você vai rejuvenescer, Cetra, você vai voltar como se você fosse adolescente, Cetra, no ápice da sua forma física. Aí o Cetra, tá legal, isso aí. E os rios, cara, vão ter mel e vai ter ouro chovendo. Nós vamos fazer tudo, é um paraíso. Nós vamos te voltar pro paraíso, Cetra. E aí o Cetra, tá, pode ser. E aí o Cetra não deu a ordem pra matar todo mundo. Ele, quando morreu, tava muito puto e ofendendo um monte de gente. Mas ele não mandou matar todo mundo. Então, né, os monges ali, do agora formado culto mortuário, como eles foram chamados, eles tinham que dar um jeito de trazer o Cetra de volta. Eles podiam trazer o Cetra de volta e as promessas deles eram verdadeiras. Não, eles não tinham capacidade de fazer isso, mas eles prometeram, então eles vão ter que dar um jeito. Eles enterraram o Cetra numa gigantesca pirâmide, onde eles botaram tudo. Os soldados que o Cetra mais gostava, o ouro, as mulheres que o Cetra gostava, todas as coisas eles botaram ali para um dia trazer de volta. Então, eventualmente, quando tu seria chamado de volta, tu voltaria com a tua juventude e poderia servir o teu rei para sempre. Então ali eles enterraram o Cetra, o seu exército, as suas carruagens, os seus cavalos, tudo que o Cetra queria trazer de volta estava ali. Beleza, naquela gigantesca pirâmide em Kenry, foi onde ele foi enterrado, e aí os seus descendentes tiveram a mesma ideia que o Cetra. Pois é, eu quero viver mais e, se possível, para sempre. Então o culto mortuário começou a fazer a mesma coisa que eles fizeram pro Cetra para as seguintes gerações, de tentar estender a vida deles e eventualmente dar a eles a juventude eterna, mas isso não tava dando certo, e geração pós geração veio uma dinastia, outra dinastia e outra dinastia, até que eventualmente todo mundo morria, era enterrado, com a mesma promessa: nós vamos trazer você de volta pro paraíso. E assim ficou por séculos, e o culto mortuário virou meio que a religião principal e a esperança de um dia voltar. Por isso eles tinham muita influência, muito poder e muitos recursos, e eles conseguiram explorar e muito a magia da morte, a magia da vida e várias outras escolas de magia que eles não tinham um entendimento exato de como elas eram. Eles eram bem primitivos e eles consideravam que a magia era meio que as bênçãos dos deuses, era meio que tu tentar usar as forças dos deuses a teu favor. Então, na questão cultural deles, eles acreditavam em múltiplos deuses, como Petra, que é o deus tipo do sol e que ilumina ali Nerekari, é o deus patrono deles. Tem a deusa tipo da vida, da fertilidade, tem vários tipos de deuses, meio que um panteão como se fosse do Egito, né? Não sei se tu percebeu uma leve temática. Mas eles faziam isso, e o culto mortuário então era o rei, tipo, o rei era o cara mais poderoso. Depois do rei vinham os monges do culto mortuário, e os monges do culto mortuário
começaram a parar de morrer. Ué, como assim? Alguns monges do culto mortuário tinham mais de 2, 3 mil anos. Eles não morriam, mas eles não viviam para sempre do jeito que tu imagina. Como assim? Era uma vida, mas o corpo deles virava um esqueleto, o corpo acabava, tu virava basicamente um esqueleto ambulante. Então tu tava vivo, tu conseguia pensar, tu conseguia agir, tu conseguia fazer magia, mas tipo, teu corpo se foi. E não era isso que eles prometeram pros Cétripos Reis. Eles não queriam um esqueleto voltando à vida. Isso eles conseguiriam fazer, ou transformar num esqueleto para sempre. Mas não é isso, ele não quer que o corpo dele decomponha, ele queria que o corpo dele tivesse vivo para sempre, com a juventude, com a força e do jeito que sempre foi quando ele tava, tipo, no ápice dele. Então o culto mortuário curou a morte, mas não curou a juventude eterna, que eles também queriam. Então eles continuaram pesquisando por muito e muito tempo, mas nunca conseguiram chegar naquela fórmula secreta da vida eterna. Até que um dia, o primeiro filho de uma dinastia... de um rei em Kenry, chamado Nagash, nasceu, cresceu e foi colocado, como era de costume, no culto mortuário. Ué, peraí. O primeiro filho do cara vai pros monges? Sim. O primeiro filho de cada família nobre era costumeiro enviar pro culto mortuário. Por quê? Primeiro, porque eles vão viver pra sempre. Segundo, porque tipo, é uma ligação entre a família e os deuses. Então, tipo, é uma coisa da sorte e traz bons presságios se tu entregar, tipo, teu filho pros deuses. Então, era uma coisa que eles imaginavam isso. Então, o primeiro filho de cada família ia virar alguém do culto mortuário. E o Nagash, por ser o primeiro filho, foi enviado para estudar no culto mortuário. E o Nagash se demonstrou acima da média, mas muito acima da média. O cara era estranho. Ele aprendia rápido, ele pegava bem a magia, ele tinha uma afinidade pela magia imensa e ele conseguia fazer bastante magia sem cansar e conseguindo de novo. Então o Nagash tinha um talento natural para essa questão da magia e no culto mortuário ele teve acesso a estudos sobre manter a vida, sobre trazer os mortos, sobre controlar o morto-vivo e outras coisas que eles aprendiam fazendo testes em servos, escravos, prisioneiros capturados, animais. Tipo, eles tentavam trazer cavalos de volta e controlar o cavalo. Então essas coisas ele aprendeu no culto mortuário, mas uma coisa básica da básica nessa parte aqui, mas eram séculos de pesquisa dos mortos-vivos na sua mão. E o Nagash, né, por não ter nada melhor para fazer, ele estudou isso à risca. Quando esse cara faz uma coisa, ele fica meio obcecado e ele aprendeu tudo o que tinha para aprender com o culto mortuário, tentando buscar e ser ele o que entraria a fórmula secreta para a vida eterna. Até porque a dele tá em jogo, né? Então, se ele achar antes de virar um esqueleto ambulante do culto mortuário, ia ser melhor para ele. Enquanto isso, o culto continuava com vários experimentos. Alguns, por exemplo, os melhores guerreiros de uma dinastia, eles eram escolhidos para que as suas almas ficassem presas em gigantescas estátuas, e essas estátuas poderiam ser reanimadas através da magia, do mesmo jeito que tu reanima ali um esqueleto para lutar na batalha, caso necessário defender a sua terra, o seu rei e a sua dinastia. Eles voltariam quando chamados. Então eles faziam vários experimentos, alguns extremamente avançados, e o Nagash participava disso aí também. Com o tempo, o Nagash virou o líder do culto mortuário. Então, como é porque o pai dele era o rei, né? É mais fácil tu souber, né? Nepotismo, isso aí é nepotismo, não lembro, acho que é nepotismo que se fala. Não importa, o Nagash tinha uma influência imensa, muita habilidade, e eventualmente ele foi subindo no ranking, até virar o chefe do culto mortuário. Com isso, ele teoricamente tinha poder de fazer o que ele queria dentro do culto. Se alguma coisa, tipo, precisasse fazer algum projeto, algum negócio, era ele que aprovava. E, por azar ou sorte, depende do teu lado,
3 malditos elfos sombrios de Naggaroth, os elfos que seguem o rei bruxo Malekith, acabaram caindo na costa de Nerekara. Um naufrágio de seu navio forçou que 3 deles acabassem naquele território e eles foram prontamente capturados, como o pessoal deveria fazer mesmo, só que ali eles não executaram esses elfos como deveriam fazer e eles foram levados a interrogatório. Quando o Nagash descobriu isso aí, ele pediu para trazer eles para ele, e o Nagash então questionou esses elfos. Por quê? Os elfos tinham um conhecimento de magia muito à frente e acima do ser humano, e esses elfos aqui utilizavam uma magia que o Nagash nem sonhava, a magia da dor, a magia negra, que é uma magia que absorve a energia do sofrimento, da devastação, do desespero, um negócio horrível, umas magias de rituais sanguíneos quase que caóticos, uma coisa péssima. E o Nagash pediu gentilmente que esses elfos o ensinassem, e aí os elfos o ensinaram, porque elfo é uma criatura boa de coração, que ajuda o próximo. Não, o Nagash torturou eles muito, e eles meio que se obrigaram a ensinar para ele, mas em parte eles ensinaram achando que essa magia poderosíssima, um humano jamais iria conseguir entender, e iria ser demais para ele, e eventualmente iria eliminar o próprio Nagash. Então eles ensinaram a magia, esperando que a força dessa magia absurda destruísse o Nagash. Então, né, tu quer prender a gente, beleza, usa isso aqui, ó, imaginando que ele tipo ia se destruir, explodir, causar um buraco pro imaterial. Mas o Nagash conseguiu entender a magia que eles ensinaram para ele, e ele misturou partes da magia que eles ensinaram para ele, junto com o que ele já conhecia das magias do culto mortuário. E assim, o Nagash começou a entender como funcionava a magia melhor, porque até então ele entendia a magia como uma coisa mística. Agora não, ele começou a ver ela como uma ciência, com os elfos ensinando para ele como usar a magia. Ele entendeu que não são os deuses, e sim a manipulação de uma força. Então ele começou a manipular mais ainda o que ele já fazia, e ele começou a desenvolver jeitos de misturar essa magia das trevas com a magia criada pelo culto mortuário, de manter as coisas vivas. E era o segredo, era o que faltava. Misturando a magia das trevas junto com a magia de prolongar a vida, ele criou um elixir que permitiria a ele viver para sempre. Tem alguma consequência esse elixir do Nagash? Aparentemente não. Esse inicial que ele criou para si mesmo, apesar de manchar a tua alma eternamente pela magia das trevas, não parecia ter nenhuma consequência física. Ele teve uma força imensa, uma resistência imensa. Ele continuava passando ano após ano, jovem igual. O seu corpo não envelhecia como os outros. Porém, qualquer coisa que vem dos elfos, tu já sabe, é maligno. E a malignidade dessa magia sombria é que ela quer crescer, assim como tudo que vem do caos. Tu acha que tu tá usando a magia, mas a magia está te usando também. Então o Nagash começou a ter umas tendências megalomaníacas e querer aumentar o seu poder sem nenhum escrúpulo e sem nenhuma limitação. Então a primeira coisa, por que eu não sou rei? Por que o meu pai é rei e o meu irmão mais jovem vai ser rei depois dele? Eu sou melhor que eles, eu mereço ser rei. Então o Nagash preparou uma armadilha para o seu pai. Como? Durante uma batalha, um raio sombrio se materializou e queimou o seu pai no peito. Para quem conhece a lore das magias ali dos elfos, se chama Doombolt. É meio que uma habilidade da magia das trevas que destrói um alvo. E o pai dele foi destruído de um jeito que seria impossível até embalsamar ele de forma correta.
uma coisa aberrante, e os elfos que foram capturados ali vão ser sacrificados depois, né? Porque quem é que fez essa magia? Foi esses orelha pontuda aqui. Aí eles decapitaram os orelha pontuda. Pronto. Qualquer jeito de tu tentar voltar isso aí pro Nagash acabou com a morte dos elfos. Então o Nagash fez uma bondade pro mundo, mas vai fazer muitas maldades daí pra frente. Então ele meio que apagou, né, todo e qualquer jeito de tu identificar que foi ele que fez isso aí. E o pai do Nagash infelizmente morreu. Alguns dizem que os 3 elfos, na verdade, foram usados por um inimigo do pai dele para fazer essa magia maligna. E o Nagash descobriu a magia sombria estudando o corpo de seu pai durante o embalsamento. E aí ele obrigou os elfos, antes de sacrificar eles, a ensinar a magia para ele. Alguns dizem isso, mas nós não sabemos ao certo. E isso é uma história de lenda, independente se o Nagash foi extremamente mau ou se ele só teve sorte de ter identificado isso e meio que usado os elfos depois que eles foram capturados no final da batalha. Não sei dizer mesmo. Independente, o Nagash é um babacão, ele estudou com elfo, então tu já sabe, né, isso aí é a escola do crime. E o irmão dele, que deveria ser rei, o irmão dele, ele prendeu embaixo da pirâmide da família, fechou a porta e deixou ele lá dentro. Tá, mas ele embalsamou o cara? Não. O irmão dele tá vivo, tá, mas ele deixou comida, água? Não, ele não deixou nada. Ele simplesmente jogou o cara lá dentro, fechou a porta e esqueceu que ele existia. Ele vai morrer lá dentro, tadinho. E o Nagash agora é o rei e o líder do culto mortuário, uma coisa sem precedente na história de Nerekara e que dá a ele todo o poder num cara só. Nossa, Lorde, todo o poder numa mão só autoritária? Isso ainda bem que é só no fantasy que acontece, e na vida real isso nunca vai acontecer, né, Lorde? Com certeza, meu caro amigo, isso aí ainda bem que é só na fantasia. Vida real não tem nenhum careca maléfico que toma todo o poder nas próprias mãos. Bem, aqui em Nerekara, então, o Nagash agora tinha um poder supremo, e com esse seu poder supremo, ele decidiu que ele precisava de uma pirâmide maior, e aí ele começou a demandar de todos os vassalos mais e mais recursos para construir uma gigantesca pirâmide. Para que uma pirâmide desse tamanho, Lorde? Cara, é uma arma secreta que vai vir mais pra frente, mas o Nagash criou uma forma de catalisador de magia, e como ele queria mais e mais poder e mais magia, ele fez essa pirâmide gigantesca. Só que chegou num momento que as taxas e impostos que ele colocou nos vassalos ali, porque cada rei, cada senhor local é meio que um vassalo de Kenry, então ele foi aumentando e demandando mais e mais, até o ponto que era impossível pagar. E no momento que o pessoal começou a se recusar a pagar porque era impossível cumprir a demanda dele, ele mandou as tropas matar todo mundo, destruir, queima a cidade e pilha tudo mesmo, para construir a pirâmide dele, incluindo as pirâmides dos ancestrais. E aí ele começou a dessacrar as pirâmides dos antigos reis para construir a sua, e ele desrespeitou totalmente a cultura e a tradição de Nerekara com isso, uma coisa imperdoável. E por ser algo imperdoável, não vai ficar assim. Os reis locais começaram a se unir e preparar um contra-ataque. O Nagash percebeu que o clima estava ficando meio pesado, então ele juntou ao seu redor aqueles que ele podia confiar. Alguns antigos nobres de Nerekara se venderam a Nagash em troca do elixir da vida eterna. Eles viveriam assim como Nagash para sempre, imortais em sua juventude plena. E com isso, eles viraram os seus líderes maiores dos mortos-vivos. Desse,
O mais famoso é o Archon the Black. Nós vamos ver ele mais pra frente, mas apenas saiba que quando estava ocorrendo essa divisão e Nehekara estava obviamente entrando em uma rebelião, o Nagash juntou-se. Ninguém, nem mesmo Nagash, consegue tudo sozinho. Então ele tinha que ter algumas pessoas de confiança, e essas pessoas de confiança, alguns do culto mortuário, outros nobres, ele deu a eles o Elixir da Vida Eterna, o mesmo que o dele. Ele fez um esqueminha, uma coisinha mínima com o Elixir que ele deu pra elas, que meio que, só uma coisinha básica, que quando tu toma, sim, tu vive pra sempre, tu é imortal, tu tem juventude eterna, tudo mais, beleza. Mas tem uma coisinha minúscula, uma letrinha pequena lá no final, que diz assim: no momento que tu toma isso aqui, tu deve servidão eterna a quem colocou a magia nessa poção. Então quando tu toma aquilo ali, a magia das trevas que os elfos usam para domar dragões, por exemplo, doma a força de vontade do usuário, e o que o Nagash comanda, eles são obrigados a obedecer. Então se o Nagash fala para eles ajoelhar, eles se ajoelham. Se o Nagash fala para eles pular a amarelinha num pé só, eles pulam a amarelinha num pé só. Então o que ele quer, eles fazem. Então, claro, não sei se o Nagash contou isso pra eles, provavelmente não, mas, a parte de viver pra sempre, isso aconteceu, só que agora eles são escravos da vontade de Nagash. Eventualmente, a rebelião tomou forma e o povo de Kenri se uniu, de Nehekara, o país inteiro se reuniu para impedir esse tirano louco e tirar ele do poder. Pera aí, Lorde, isso é um atentado contra a democracia em Nehekara? Exatamente. E assim como um bom atentado contra a democracia de Nehekara, o cara que é o tirano que nunca vai sair do poder decidiu que todo mundo era uma ameaça contra ele e que qualquer medida era suficiente para derrotar os seus inimigos. Então ele fez o impensável. Muitos dos soldados dele desertaram pro lado inimigo porque eles também concordavam que esse cara é louco e ele tem que cair. Então, vendo traições aqui e ali, vendo que muita gente que ele confiava fugiu, vendo que até alguns dos seus tetrarcas, dos seus comandantes maior, meio que estavam com o pezinho atrás para se realmente ia dar certo isso aí, ele falou: chega, levantem-se meus escravos, e ele invocou uma magia sombria, terrível, algo que nunca tinha sido visto antes, e ele invocou os mortos. Os mortos voltaram para lutar pelo louco, o Nagash, e agora enfrentando os exércitos de Nehekara com seu exército de mortos-vivos, reanimando os caídos em batalha, aumentando seus números a cada minuto. O Nagash estava descontrolado, utilizando os seus comandantes para fazer a mesma coisa, porque eles sabiam fazer, muitos deles eram do culto mortuário. Eles agora estavam lutando e provavelmente eles iriam vencer, mas no momento que eles iriam vencer, algo deu muito errado pro Nagash. O culto mortuário não era 100% leal a ele. Muitos dos Lich Priests, como eles são chamados, eles eram contrários e eles eram bem antigos e tradicionais. Então o Nagash, cara, quando ele ressuscitou os mortos dessa forma, fazendo os mortos de escravos, tu destrói qualquer chance de trazer eles de volta para a juventude, para a vida eterna, que é o objetivo do culto mortuário. Então é a mesma coisa que tu fazer algo para ganhar mais poder e destruir a chance das pessoas entrar no céu, entendeu? Seria uma coisa assim. Então isso foi contra, cara, a religião deles, foi contra a base da vida deles, foi contra a cultura deles eterna. E nesse momento, a maior parte dos Lich Priests, que eram os monges ali de Nehekara, se juntaram e decidiram: basta. E eles fizeram então
a invocação dos seus antigos guerreiros. Os guerreiros foram presos há muito tempo em estátuas gigantes para defender Nerekara no momento de maior necessidade, foram chamados agora, e esses gigantescos constructs, junto com as forças humanas de Nerekara e com a magia do culto mortuário tentando paralisar e enfraquecer os mortos-vivos, acabou com os exércitos de Nagash e um por um, os comandantes de Nagash foram eliminados. Tá, Lorde, mas tu não falou que eles vivem pra sempre? Vive pra sempre se tu não cortar a cabeça do desgraçado, queimar o corpo e cortar a cabeça em 1000 pedaços e depois queimar ela também. Então, né, se tu destrói totalmente o corpo, depois ela não volta. E foi exatamente isso que eles fizeram. Deu um trabalho imenso derrotar aqueles comandantes do Nagash, porque eles eram muito fortes, muito violentos e muito resistentes, mas descobriu-se alguns jeitos de paralisar eles. Se tu enfincar uma coisa no coração, e eles precisam de sangue. Apesar de viver para sempre, o coração deles ainda bate de forma muito lenta, mas bate. Então se tu bate é coisa de gaúcha, mas no caso ele bate. Se tu enfincar alguma coisa no coração desses bichos, o coração deles paralisa e aí eles caem desmaiado. Então tu consegue paralisar eles temporariamente. Se tu empala eles no coração, também descobriu-se que arrancando a cabeça e queimando o corpo, eles não voltam mais. Então agora eles foram eliminados um atrás do outro. Um deles vai ser capturado desse jeito que eu comentei ali, porque o coração dele foi empalado, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. E agora, o Nagash teve que fugir de Khenri, correndo durante a batalha, para não ser eliminado como seus generais, e agora exilado, expulso e com o país inteiro querendo eliminá-lo, ele fugiu de fininho e saiu correndo para onde? Ele fez esse caminho aqui que eu desenhei no mapa em vermelho até um local chamado o Mar Amargo. O Mar Amargo tem esse nome porque ele fica logo abaixo de uma montanha chamada a Montanha Aleijada. Por que Cripple Peak se chama assim? O Pico Aleijado, na verdade. Porque é uma montanha rachada. Alguma coisa impactou essa montanha e quebrou ela. E lá, o Nagash bebeu aquela água do mar porque ele estava com uma sede imensa. O seu corpo ainda era vivo, mas ele gastou tanta magia se mantendo vivo, porque ele estava ferido, ele teve que andar toda essa região. Ele chegou nesse ponto, cara, exausto. Ele se ajoelhou nas margens do mar, pegou a água ali e começou a tomar aquela água do Mar Amargo. E na região ao redor desse Mar Amargo não nasce nada. As plantas, os animais, qualquer coisa que toma daquela água morre. Mas o Nagash, do contrário dessas coisas, tem uma magia maligna nele, e essa magia ganhou força quando ele tomou essa água, e a vitalidade, a força e a energia do Nagash voltaram. O seu corpo se recuperou, e quanto mais ele tomava dessa água, mais forte ele ficava. Quando ele voltou a ser, ele decidiu estudar da onde vem essa água maravilhosa que ressuscitou ele e que mata tudo que está ao redor. Então ele começou a investigar, e na investigação dele, ele descobriu que essa água continha fragmentos de uma coisinha verde brilhante que continha magia. E explorando, porque ele tinha tempo, ninguém sabia que ele estava aqui, e na real muitos achavam que ele tinha morrido. A maioria do país achou que ele tinha morrido, ninguém mais estava nem procurando ele lá fora. Então agora que todo mundo achava que ele tinha morrido, Nerekara voltou para resolver os problemas internos, e o Nagash tinha tempo de sobra. Embaixo desse pico ali aleijado, ele descobriu o que quebrou a montanha. Era um gigantesco meteoro. O meteoro quebrou a montanha e esse meteoro brilhava em verde. Ele descobriu Warp Stone. Yes, Warp Stone. Ah, delícia. Mas no caso,
o Nagash descobriu que essa pedrinha maravilhosa verde ampliava a sua magia, então ele começou a fazer o que qualquer necromancer faz. Ele começou a invocar os mortos dos antigos. No caso, nesse local aqui, existiam tribos bárbaras humanas que vivem bem separadas uma das outras, e o Nagash foi atrás de pegar os corpos, os esqueletos e coisas assim, e ressuscitar um atrás do outro, usando a sua magia, e ele usou esses seus novos escravos eternos para construir uma fortaleza, a fortaleza de Nagashizar, ao redor daquela cadeia de cavernas que tinha sido causada pelo impacto desse meteoro. E Nagashizar, então, cresceu e cresceu e cresceu, e a fortaleza sombria do Nagash nesse local estava pronta. Muitas vezes os humanos locais tentaram enfrentar o Nagash. Não adiantou. O Nagash matou todo mundo que veio contra ele, até que eventualmente os humanos locais começaram a fazer sacrifícios pro Nagash, trazer corpos mortos, trazer ouro, trazer coisa. E o Nagash, legal, gostei. É isso aí, eu sou rei, vocês devem a mim lealdade eterna. Então o Nagash gostou de ter esses servos humanos, e esses servos humanos obedeciam e levavam coisas pra ele, porque ele percebeu que não adiantava, tipo, no caso, os humanos perceberam que não adiantava tu tentar eliminar o Nagash, tu não ia conseguir, ele ia matar todo mundo. Então, pelo menos assim, em submissão, eles poderiam ter uma vida relativamente normal. E, claro, né, se tu considerar que uma vez por ano a gente tem que levar um sacrifício lá pra cima e entregar pra esse cara morto-vivo, é vida basicamente normal. E o Nagash, então, continuou os seus experimentos, mais e mais ele tentou criar um exército de mortos-vivos, e ele começou a testar, não, mas se eu botar muita energia, pum, o esqueleto explode, se eu botar energia de blá, 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 ele cai inteiro, e ele foi testando e fazendo, até o momento que para ele levantar mortos-vivos, era meio que uma coisa de memória muscular, ele nem pensando, ele já ressuscitava os mortos-vivos de maneira instantânea. Então o Nagash ficou cada vez melhor na questão de controlar e utilizar a magia da morte, e por muito tempo ele estudou sozinho, usando a Warpstone para aumentar o seu potencial mágico nessa sua fortaleza isolada. Claro, eu ouvi o Warpstone, então, né, meus pelos já levantaram aqui de vontade de comer isso aí. Os nossos queridos, maravilhosos, honrados e eternamente leais, os Skaven, descobriram também a Warpstone escondida aqui, porque a Warpstone corria na água e eventualmente os ratos descobriram a origem dessa água. Só que tinha um problema, tem uma fortaleza ali, não seja por isso, eles prepararam umas equipes de mineração e umas equipes de invasão. Eles cavaram e chegaram nas cavernas subterrâneas de Nagashizar. Infelizmente, o Nagash sentiu a presença de coisas vivas lá embaixo e enviou o seu exército de mortos-vivos para parar os nossos lindos heróis. Lamentável. E os Skavens começaram agora uma guerra por essa quantidade imensa de Warpstone que tinha ali. Dava para sentir com qualquer focinho que tinha muita Warpstone ali. Então todos os clãs maiores dos Skaven participaram dessa tentativa, e mais ratos foram enviados para cá. Infelizmente pro Nagash, os ratos têm o costume de comer os corpos dos mortos, então não tinha muita coisa para ele reanimar depois da batalha. Então o Nagash começou a ficar puto, porque ele tava perdendo seus soldados pra esses ratos desgraçados, e os ratos estavam puto, porque eles tinham que mandar mais e mais vermes para conseguir uma maldito túnel ou uma coisa assim, e nenhuma Warpstone. Porém, os dois são extremamente teimosos e perseverantes, e por 100 malditos anos, a batalha por Cripple Peak aconteceu, até que eventualmente, cara, o Conselho dos 13
tava cansado, entendeu? Chegou isso aí, tipo, no conselho. Eles investiram muito recurso pra, tipo, parar agora, mas eles não ganharam nada com essa batalha até então. E o Nagash também tava cansado dessa infestação e ataque sem pausa dos ratos lá embaixo, porque eles estavam atrapalhando os estudos dele. Então, incrivelmente, aconteceu uma coisa que tu não imaginaria. O Nagash pegou um rato e ele botou nesse rato magia de controle e ele controlou o rato e a mente dele, porque o Nagash não sabe falar, né, a língua dos Skaven, né, não entende, os Skaven não falam a mesma língua que os humanos, muito menos a língua de Nehekara antiga. E controlando a mente desse rato, ele tentou olhar pra ela e entender o que eles pensam. Ele viu ali uma foto de um queijo, ele viu uma rata obesa gigante deitada, né, uma coisa que os Skaven gostam muito. Ele viu a Warpstone, e aí ele entendeu que o que eles queriam aqui era o Warpstone, porque ele não entendia qual era o objetivo desse ataque idiota direto de novo. Então ele decidiu fazer com que esse rato invocado fosse lá explicar para os ratos um acordo. Em troca de Warpstone, vocês me deixem em paz. E olha, até então foram investidos muitos e muitos recursos aqui e não teve nenhuma Warpstone de volta. Agora a gente não ia precisar fazer nada e ganhar o Warpstone. Yes, idiota. Então os Skaven concordaram e agora eles começaram a ganhar o Warpstone em troca de parar de incomodar o Nagash, e por mais várias décadas o Nagash teve tempo de continuar os seus estudos e por muitas décadas o nosso Império Inferior cresceu bonito, muito feliz, com mais e mais Warpstone, que é o que todo rato deseja. Então um acordo, paz, amigos eternos, né? Piscadinha. Bem, se você conhece Skaven, você sabe que vai ter uma facada nas costas. Nesse caso, literalmente. Mas calma, porque o Nagash não conhecia e ele meio que fez um acordo com os ratos. Enquanto essa guerra dos 100 anos e o Nagash estava ali pesquisando e estudando em Nagashizar, um dos seus antigos generais, o Arkan the Black, foi capturado. O Arkan the Black foi capturado pelo rei de Lamia. Lamia era uma cidade em Nehekara e o rei de Lamia meio que teve uma leve invejinha do Nagash, porque ele também queria viver para sempre e ele também queria governar tudo. Então ele decidiu trazer um cara que, na cabeça dele, conhecia o segredo da vida eterna. Ele trouxe então o Arkan the Black, e o Arkan the Black, ele veio empalado ali, tipo, a cidade inteira viu ele passando. Todo mundo achava que ele estava morto. Não, ele não estava morto, ele foi só capturado. E aí, o rei prometeu para ele a liberdade de viver ali na corte com ele, em troca de fazer para ele o Elixir da vida eterna. Só que mal esse rei da cidade sabia, a sua prima e esposa... Peraí, a cidade fica no Alabama? Não fica no Alabama. Mas no caso, era comum as famílias nobres de Nehekara casar entre si. Então, a prima dele e esposa, por obrigação também, a Neferata, queria o Elixir da vida eterna para ela, alguém extremamente gananciosa e muito bonita para a época. No caso, o Arkan se apaixonou pela Neferata e ela, utilizando a sua sedução, convenceu ele a entregar o Elixir falsificado para o seu primo / marido, e assim ele iria morrer. E para ela, o Elixir de verdade... Aí o Arkan... Sim, o Elixir de verdade. Pode deixar comigo. A questão é que o Arkan não sabe fazer o Elixir da vida eterna. Eles imaginaram que o Arkan sabia, mas o Nagash nunca ensinou isso pra ninguém não, tá? Então o Arkan não sabe fazer o Elixir do Nagash. Ele fez uma coisinha tipo meio que do culto mortuário ali, de manter o pessoal vivo mais tempo, mas não era o bicho. A Neferata, então, achava que ele sabia, o marido dela achava que ele sabia, mas conforme o tempo foi passando, o rei foi envelhecendo bem mais rápido, porque o tipo dele era falso, e aí ele tava quase no leito de morte, e aí ele percebeu no leito de morte dele que a Neferata o havia enganado, e ele deu a ordem para matar a Neferata e o Arkan the Black. Os seus guardas, então, eliminaram a Neferata e o Arkan the Black
sobreviveu, porque, né, ele tem magia da morte, então ele conseguiu derrubar os caras. E aí ele foi correndo pra tentar resgatar a Neferata. Chegou lá, a Neferata estava morta. Ele, não! Aí ele deu um beijo nela, ele cortou o pulso e bebe essa aqui, que essa aqui é de verdade. E ele tentou botar o sangue dele na boca dela. Por quê? Ele tem o Elixir da Vida. Nessa época, o Arkham ainda era de pele e osso. Ainda tinha sangue, ainda tinha um coração que pulsava. E ele, então, tentou cortar o seu sangue e botar na boca da Neferata para que ela engolisse o Elixir da Vida Eterna e voltasse à vida. Porque ele estava desesperado ali e não conseguia admitir que ela tinha morrido. Mas nada. O corpo dela estava frio, não tinha batimento cardíaco, não dava, ela morreu. E aí o Arkham, sem ter mais um propósito para viver ali, fugiu da cidade. E, de repente, depois que ele fugiu, a Neferata abriu o olho, o coração dela, bem devagar mesmo, voltou a bater, as feridas cicatrizaram e ela voltou, mas não era mais a Neferata de antes, ela havia virado o primeiro vampiro. Então, por quê? Até então, quem toma o Elixir da Vida Eterna até agora eram pessoas vivas, tu toma para manter a tua vida. A Neferata morreu e voltou dos mortos. Então o Elixir teve um efeito esquisito, uma mistura do Elixir ruim do Arkham, combinado com o Elixir verdadeiro, combinado com que o corpo dela já estava morto quando foi em contato com isso aí, mais as magias que o Arkham tentou fazer para reviver ela, junto criou isso aí, e a Neferata agora virou um monstro. Assim como Nagash, a magia sombria tomou conta da mente dela, e se antes ela era extremamente gananciosa e má, agora isso aí foi potencializado. Mas essa é uma história para os vampiros de outro dia, eu já contei, então é só para você saber. E por que eu tô contando isso durante a história do Nagash? É porque isso também vai ser importante um pouquinho mais para frente. E, detalhe, a Neferata também, pelo visto, é confirmada, só que com um modelo do Age of Sigmar, que não é tão legal. Então, como isso aí é do Age of Sigmar, nesse canal isso não existe, e a gente simplesmente vai deixar de falar desse assunto e vamos prosseguir para a história do Nagash. Mas, né, o modelo dela tem que dizer, tem dois bons motivos para te gostar, mas, né, por quê? Porque é uma vampira e porque, tipo, ela é uma general do exército. Legal, esses dois motivos. O que tu pensou na tua mente suja? Bem, vamos continuar. Enquanto isso, Nehekhara se via livre de Nagash. No caso, os comandantes Nagash, a influência deles, principalmente ali no Arkham the Black, fizeram a destruição da cidade de Lamia, porque a cidade foi corrompida pela Neferata. Vários nobres de outras cidades também viraram vampiros. Então foi uma coisa horrível, uma guerra civil imensa, que causou uma destruição de uma das maiores cidades e mais prósperas, além da morte de uma também das, não rainha da tumba, porque ela não era uma rainha necessariamente, mas no caso uma parente da Neferata que vai odiar vampiros pra sempre. Mas eu já contei essas histórias aqui no canal, como de novo a história do Nagash. E no caso, o Nagash eventualmente vai voltar. Essa parte da história é recoberta de mito, lenda e outras coisas, e não dá para saber ao certo o que é verdadeiro nessas lendas da antiguidade, mas diz a lenda que a Neferata adotou um príncipe de Kenry, que no caso a mãe achava que a criança ia morrer por uma maldição, e a Neferata que botou isso na cabeça dela, e a Neferata prometeu que ela iria salvar a criança, e ela salvou a criança, mas a criança não ia morrer em primeiro lugar. Independente, é toda uma novela. Vampiros são novela. Começou os vampiros, começa a novela. E aí, por que isso é importante?
Porque esse garoto, a Neferata vai treinar e meio que usar umas magias pra melhorar o condicionamento dele. E ele vai virar tipo um herói. Ele ainda tá vivo, ele é um vivo, mas ele é super bem treinado e ele é um guerreiro formidável. E esse cara vai acabar se tornando depois o próximo rei de Kangri. Então, né, segundo a lenda, a Neferata se apaixonou por ele porque ele tipo tinha um muito grande um carisma caçamba. O que tá acontecendo com a tua mente da Nash hoje? E eventualmente esse cara vai unificar toda a Nerekara contra o Nagash, e o Nagash vai tentar invadir, e essa segunda vez que o Nagash invadiu, ele pretendia conquistar, ele queria subjugar os povos de Nerekara, porque ele se considerava o verdadeiro rei, então ele queria voltar e mandar, e ele usou os exércitos de mortos-vivos, e ele chamou os vampiros, o Arkan the Black, e ele quis que eles fossem os seus novos generais, porque sozinho ele não ia comandar todo mundo. O Arkan, ele tinha o controle total, porque, né, o Arkan obedece ele cegamente, porque graças ao Elixir da vida que o Nagash deu pra ele, ele meio que é obrigado a obedecer, mas os vampiros... É o Elixir diluído. Eles não têm a mesma obrigação que o Arkan. E o Nagash meio que não gosta de não ter, tipo, lealdade completa. Então ele fez uns itens mágicos e distribuiu para os vampiros. Muito famoso, um item que vai aparecer milhares de anos depois, em Silvânia, nas mãos de um homem que se denominava Vlad von Karstein. O anel do Vlad von Karstein era um item mágico dado a ele por ninguém menos que Nagash, e o Nagash deu esse anel que regenerava até as feridas mais profundas. Por quê? Porque ele vinha com um encantamento de obediência a Nagash. Então um jeito dele conseguir, né, o domínio sobre os vampiros foi fornecer eles itens mágicos com maldições. A maldição, no caso, é obediência a Nagash. Então, tipo, tu meio que deve obediência a ele. Mas alguns vampiros também eram mágicos potentes e conseguiram quebrar essa maldição. O que aconteceu? Quando o Nagash precisou deles para enfrentar os exércitos de Nerekara que vieram novamente enfrentá-lo, sob o comando desse cara ali que teoricamente diz a lenda que foi treinado pela Neferata, o Nagash não conseguiu vencer, o Nagash perdeu porque os seus comandantes se escafederam. No caso, os vampiros viram que a situação não estava boa, alguns lutaram e morreram junto com os soldados mortos-vivos, mas alguns pensaram, cara, eu sou mais eu, foda-se o Nagash, e eles simplesmente deixaram o Nagash para trás. Então a segunda vez que o Nagash invadiu Nerekara, acredita-se que ele falhou pela traição de alguns de seus comandantes vampiros, né? Quem é que ia imaginar? Então agora o Nagash ficou boladão, e a desolação de Nagash é meio que um lugar denominado nessa época, talvez por essa batalha, torcemos que sim, mas como eu disse, isso é uma época de lenda, e nós não sabemos exatamente os fatos acontecidos há tanto tempo atrás, apenas sabemos que existe uma lenda que o Nagash tentou novamente invadir Nerekara e falhou. Então a segunda vez que ele invadiu, ele foi derrotado, mas extremamente amargurado pela sua derrota, ele decidiu fazer o plano D, de dane-se tudo. Ele invadiu novamente, depois de um tempo, claro, ele ficou um tempo afastado, mas bem menos do que a primeira vez. Agora, ele veio com uma decisão. Ele não iria mais governar um império de vivos e mortos. Todos seriam seus escravos. Todos o obedeceriam de forma demandada. Ele mataria tudo. Toda a vida em Nerekara acabaria, e ele ressuscitaria a vida, e eles obedeceriam a ele cegamente. Ninguém mais o trairia, ninguém mais poderia recusar a sua vontade. E o Nagash, na sua leve megalomania, voltou à sua pirâmide, que por algum motivo, todo esse tempo que ele ficou fora, ninguém decidiu destruir.
Ele invadiu a pirâmide dele de novo e lá dentro ele fez um ritual e uma magia terrível, uma magia da morte imensa. Utilizando o catalisador que é essa pirâmide, ele conseguiu fazer uma magia que sugou a energia da morte do mundo e trouxe pra cá. E essa energia sobrecarregou tudo e começou a fluir do topo da pirâmide e destruir tudo. Aonde esse negócio tocava, a vida acabava. O antigo rio que trazia fertilidade e vida para essa região, é tipo o Nilo, fortes inspirações no Egito. Sim, tipo o Nilo, virou agora um rio de morte. Todas as plantas que usavam da água desse rio secaram. Os antigos campos verdejantes de Nehekhara sumiram. Tudo secou e eventualmente virou areia, as florestas sumiram, os animais morreram, os humanos morreram ou ficaram muito doentes e acabaram morrendo depois. Então, de um jeito ou de outro, a vida em Nehekhara foi praticamente extinta depois que o Nagash fez esse ritual maléfico. Mas não só isso, teve um efeito colateral, porque essa magia da morte imensa trouxe aqueles antigos mortos de Nehekhara de volta. Os rituais e as proteções do culto mortuário protegeram os nobres e o pessoal, que tinha capacidade de pagar um embalsamento melhor. Tipo os serviçais, mais os soldados, os nobres. E aí, quando essa magia chegou lá, muitos deles foram reanimados. Nagash agora ia juntar um exército gigantesco. Todos os mortos desde sempre os serviriam. Ele tentou agora invocar todos para sua pirâmide e novamente o rei ali de Nehekhara, que é o mesmo cara que derrotou ele da última vez, veio para enfrentá-lo. Só que agora o exército dele estava doente, os cavalos estavam morrendo, não conseguiam tomar água, os soldados estavam desidratados no sol, muitos com doenças enfraquecidos pelaquela magia da morte, sem comida. Eles tiveram que enfrentar, porque se tu comia carne do animal que bebeu aquela água, tu ficava doente, entendeu? Era um negócio terrível. E quando ele tentou enfrentar o Nagash agora com seu exército muito reduzido, e o Nagash agora invocando mortos à torta e direito, ele perdeu. Mas o Nagash não queria matar ele. Não. A morte é uma coisa boa demais pra esse desgraçado. O Nagash quis brincar com o seu inimigo, ele o trancafiou e ele prendeu ele na sua pirâmide porque ele iria torturar esse cara. Esse cara atrapalhou o plano dele uma vez e o Nagash iria matá-lo e revivê-lo, matá-lo e revivê-lo, matá-lo e revivê-lo eternamente, fazer esse cara sofrer, pedir, implorar pela misericórdia do descanso eterno, mas Nagash não iria fornecer. Mas, enquanto isso, mal sabia o Lich Maior que o herói da história estava vendo tudo. Meus caros amigos, mexeu com o Império Inferior, mexeu comigo, no momento que o desgraçado fez essa magia da morte terrível. Ele gastou muita energia e todo mundo soube do que estava acontecendo. Não tinha como não perceber isso aí. Qualquer coisa, tinha olhos, conseguia ver essa magia da morte vindo. E os espiões do Império Inferior saíram correndo. Cara, imagina um rato correndo rápido. Chegaram no Conselho dos 13 e disseram: nós todos vamos morrer, precisamos acabar com isso agora. E o Conselho do 13, que sentiu o negócio, o rato de chifre, sentiu a energia psíquica imensa. Como é que eu sei essas coisas? Relatos. Bem, o rato de chifre deu a ordem e a Skavendon inteira se juntou para eliminar esse desgraçado. Como nós vamos acabar com esse maldito leite? Por que eu disse nós? Eu não sei porque eu disse nós. Mas no caso, como os Skavens vão salvar o dia? Muito simples. Eles enviaram alguns agentes infiltrados que
conseguiram entrar indetectados, porque agora eles já sabiam fazer magias para não ser detectado pelo maldito Nagash, na sua pirâmide, e lá eles acharam esse cara preso. Por que a gente vai botar o nosso rabo em risco se nós podemos simplesmente usar esse trouxa, esse humano? Então, eles libertaram o antigo rei ali de Nerekara que o Nagash prendeu, deram a ele uma arma capaz de eliminar o Nagash, porque o Nagash não tinha mais pele, era um negócio esquisito, tipo uma espada normal vai entrar e sair e não fazer nada, mas eles deram a ele uma arma chamada Fellblade. O rei, agora eu lembrei, o nome dele era Alcadzar, é que esses nomes difíceis eu acabo esquecendo, mas o nome era Alcadzar. E com a Fellblade, essa lâmina embutida em Warpstone, é uma lâmina que é a mais destrutiva que os Skaven já fizeram. Se tu arranhar alguma coisa com isso aí, o negócio morre, não tem como sobreviver. A questão é que quem usa morre também. Esse detalhe, eles não falaram para o Alcadzar, por quê? Porque como ela tem muita Warpstone, a Warpstone é tipo radiação. Então imagina que tu pega uma espada feita com metal do reator de Chernobyl, entendeu? Tipo, o inimigo vai morrer, sim, mas tu também. Então é mais ou menos isso aí. E eles entregaram a Fellblade pro Alcadzar. E o Alcadzar, eles também mostraram pro Alcadzar onde é que ele tinha que ir. E o Nagash, depois de ter feito essa magia imensa, estava exausto. O seu corpo, apesar de ser muito superior graças à magia da morte, ele estava esgotado, ele precisava repor energia e ele estava repousando. No momento que ele estava repousando, ele estava frágil dentro da sua pirâmide. Ele jamais imaginou que alguém ia entrar ali para eliminar ele. De repente, o Alcadzar, com a sua espadona, pingando um negócio verde no chão, diz: a vingança is a bitch. E ele começou a esfaquear o Nagash dormindo. E ele cortou o Nagash em literalmente 1000 pedaços. A lenda diz que o Nagash foi fatiado em 1000 partes e ele pegou essas partes e botou fogo. Ele queimou para garantir que o Nagash nunca mais voltasse. Deu, acabou. Então quem impediu do Nagash novamente fazer essa magia da devastação e continuar espalhando a magia da morte pelo mundo inteiro foi ninguém menos que os heróis da história, os nossos queridos Skaven. E o que aconteceu com o Alcadzar? Ele saiu dali empunhando a Fellblade, então provavelmente ele vai morrer daqui a pouco, não se preocupa, essa arma tipo mata o usuário. Os Skaven entregaram ela toda em uma caixa tipo cheia de proteção ao redor para não encostar neles. Mas o Alcadzar que se dane, né? Mas mesmo assim. E o Nagash? Afinal? Bem, o Nagash, depois de ter sido eliminado, não vai mais voltar, né, Lorde? Acabou, né, Lorde? Bem, sozinho, não. O Nagash não tem mais como retornar, o espírito dele passou pro outro lado e o corpo dele físico foi totalmente destruído. Seria uma total impossibilidade. Pode dormir tranquilo, então ninguém mais se importou em eliminar qualquer coisa remanescente, porque todos agora tinham certeza que o Nagash se foi, acabou, deu, vai ficar na cova para sempre essa desgraça, e o corpo físico dele, como eu falei, não existe mais. Físico. E a alma, Lorde? Em geral, a Warpstone também destrói a alma. Teria que ser uma alma extremamente má, apegada a esse mundo e com os rituais terríveis, para não ser totalmente destruída. Por isso aí, então, acredito que a alma dele deve ter sido destruída também. Pelo menos eu espero. E é isso que os emissários que levaram a Fellblade falaram pro Conselho dos 13. Eles disseram que com certeza o Nagash morreu. Então, quem sou eu para duvidar do caro rato, né? Os ratos são sempre honestos. Enquanto isso, o pessoal de Nerekara, porque eu acho que seria uma prioridade, eles vinham aqui pra pirâmide e garantir que o Nagash não tava mais ali. Pois é, eles tinham um problema, eles tinham um pepino na mão deles. O Nagash levantou todos os reis, exceto um. E os reis antigos, com essa magia da morte, começaram a sair ali das suas tumbas
e vê o que estava acontecendo. Não era o paraíso que eles foram prometidos. Os seus soldados agora serviam eles cegamente, mas eles eram esqueletos. As suas mulheres que eles prometeram que iam voltar no ápice, não voltou no ápice, e o corpo deles agora era basicamente um esqueleto. Então tu pode imaginar que eles estavam tiquinho nervoso com isso aí. E o que eles faziam também, no momento que um rei chegava e dizia, essa aqui é minha cidade, outro rei chegava e dizia, não, essa aqui é a minha cidade. E começou lutas e lutas e lutas, de novo e de novo e de novo entre as dinastias. Porque todo mundo queria ser o rei de cada ponto, porque vários reis passaram ali pelos séculos e cada um deles se achava no direito de dominar o seu território. Então foram lutas idiotas entre mortos-vivos ressuscitados de novo e de novo e de novo, incluindo o pessoal do culto mortuário antigo, tipo, porra, que merda que aconteceu, como é que foi dar tão errado? E eles agora estavam tentando resolver o pepino dessa guerra civil gigante acontecendo em Nehekhara, uma guerra civil dos mortos, e os vivos estavam morrendo e sendo trazidos de volta como novos soldados, né? Triste, mas é o que acontece. E aí, parecia que não ia ter fim. Nunca. Os conflitos começaram a destruir o remanescente das cidades. Então, tipo, as antigas muralhas, os templos, o negócio começaram a quebrar pelos exércitos marchando para cima e para baixo. Pedras de catapulta, aquelas construct gigante, cavalos, esqueleto puxando enormes carroças. E aí tu matava o bicho virava pó e reaparecia em outro ponto. Era um negócio muito difícil de tu parar por completo essas batalhas que começaram a acontecer em todas as antigas grandes cidades de Nehekhara, até que finalmente, né, tentando achar uma solução, os antigos Lich Priests pensaram, cara, já sei quem a gente vai chamar, só tem um homem com um do tamanho suficiente para lidar com essa situação. Exército, eu tô falando do exército. Quem? Setra, o imperecível. Então, a pirâmide de Setra era tão protegida para que ele não voltasse antes do tempo e não fosse usado magia da morte nele para excitar ele antes do momento, que ele não foi afetado pela magia do Nagash. Então o culto mortuário, eles tiraram no palitinho, vai ser tu que vai lá acordar ele, vai, boa sorte. E aí foi lá o Joffrey acordar o Setra. No momento que ele acordou o Setra puxou o espadão e decepou esse Lich Priest imbecil. Por quê? Porque o Setra foi traído pelo culto mortuário. Prometeram a ele um paraíso, mas agora ele estava governando sobre os mortos. Junto com o Setra, o seu enorme exército acordou e o culto mortuário decidiu dar a ele toda a força militar possível dos seus constructs. Então agora, com as legiões enormes de Setra, com os constructs seguindo elas, eles foram subjugando um por um das outras dinastias e dos reis beligerantes. E quem era contrário ao Setra? Bem, não dá pra matar, né? Porque, tipo, o cara é imortal. Mas dá pra botar ele numa caixinha e pegar essa caixinha, cavar um buraco enorme e jogar ele lá dentro. Ele vai viver pra sempre. Pois é, no meio de uma maldita duna de areia, não nomeada e não marcada, no deserto. Tu nunca mais vai ser achado. Acabou pra ti. Pra eternidade tu vai ficar dentro dessa caixinha. Então, né, quem desobedecia o Setra, ele cortava o corpo em pedaços, botava em caixas e enterrava muito fundo. Então, a não ser que tu queira viver a eternidade olhando pro nada dentro de uma caixa, é melhor tu seguir o Setra. Então o Setra botou ordem nos mortos-vivos e todas as dinastias o obedeceriam. E o que ele ordenou? Ele ordenou: voltem pras tumbas e descansem. Quando eu chamar, vocês devem se levantar. Enquanto isso, vocês devem apenas proteger as tumbas e fiquem quietos.
Então agora Cetra manda, ninguém desobedeceu, o pessoal voltou pras tumbas e tenta descansar, né? Porque eles já estão mortos mesmo e a vida deles não faz mais sentido nenhum agora depois da morte. Então eles continuam com a mesma mentalidade de antigamente, de querer se achar nobres e governar o lugar, mas não tem mais nada para ser governado, graças à terrível magia de Nagash, virou tudo areia. As antigas cidades, depois dessas guerras enormes, viraram ruínas. Os humanos que antes lutavam e viviam ali morreram todos. Então Nerekara ficou uma ruína abandonada, onde os mortos governam uns aos outros. Sem sentido, porque eles não comem, eles não se divertem, eles não têm personalidade, eles são só esqueletos vivos. Qual é o sentido? Então o sentido continua sendo, os nobres ainda tipo meio que se brigam e querem ser o rei maior e tal, mas Cetra, né, manda. Então por enquanto Cetra deixa todo mundo no chinelo. E quanto ao Nagash, o Nagash não volta mais. Pode ficar tranquilo, não tem possibilidade nenhuma do Nagash voltar. Piscadinha, piscadinha, porque o único jeito dele voltar é se algum completo idiota fizesse algum ritual para trazer ele de volta, mas não se preocupe, quase todos aqueles que sabem fazer isso foram eliminados. Mais um não foi, o Arkan the Black e a Neferata. A Neferata, não que ela saiba trazer o Nagash de volta, mas os vampiros que ela trouxe têm magias poderosíssimas e muito tempo para estudar, além de que o Arkan the Black, no meio dessa confusão imensa, desapareceu e ninguém sabe onde ele está. Então quer dizer que o Nagash pode um dia voltar se a alma dele não foi completamente destruída do outro lado? Sim, esperamos que esse dia nunca aconteça, pois isso pode realmente ser o fim do mundo. Bem, meus amigos, com certeza isso nunca vai acontecer e a GW jamais destruiria o mundo e faria uma franquia meia boca tentando copiar a própria franquia do 40.000. Então, a não ser que o Nagash volte, ele está oficialmente morto e se ele voltar, ele vai voltar em espírito, não em corpo físico, e o espírito dele provavelmente manteria sua mesma força de vontade imensa, capacidade mágica absurda e o poder de dominar os líderes dos mortos-vivos para comandar os seus exércitos. Novamente, espero que isso nunca aconteça, e se acontecer, espero que o Cetra bote ele no chinelo. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha para trazer sobre os mortos-vivos hoje. Um dos ouvintes aqui do canal pediu e perguntou se eu faria um vídeo do Nagash por dinheiro. Meu amigo, eu faço os vídeos do canal porque eu acho legal e quero contar histórias. É só pedir, cara. Fica à vontade. Botem aí o que vocês querem ouvir sobre. E se eu achar que dá um vídeo legal, eu farei. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. E lembrem-se, estejam com Sigmar, mas não na Age of Sigmar.